E o Fluminense vence mais uma partida contra o Fortaleza numa zaga que tentou entregar o jogo. Tentou muitas vezes entregar o jogo, mas o Fluminense venceu e temos boas notícias apesar da escalação nova que o Renato fez. Cano volta a marcar o gol, continua marcando o gol, nem posso falar que ele voltou, porque ele agora continua marcando o gol. E o Canóbio também resolveu marcar gol, agora todo jogo ele quer marcar gol. Para um cara que não fazia gol, e eu falava que todo vídeo que ele não fazia gol, agora ele marca gol todo jogo, né? Canóbio agora virou uma versão alternativa do Lionel Messi, aparentemente, do nada. Agora ele quer marcar gol. Agora talvez ele se inspirou muito no estilo de jogo do Ares, virou, agora vai marcar gol também. E o Fluminense vence mais uma. Rapaziada, eu juro pra vocês que quando eu vi a escalação mudada mais uma vez, eu achei que tinha tudo pra dar ruim. Mas não deu ruim, deu tudo certo. E rapaziada, pra você que tá chegando agora, não me conhece, meu nome é Gustavo, bem-vindo ao canal da Tropa do Fusão, já chega deixando like, já chega se inscrevendo no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de todos os meus vídeos, e vambora rapaziada, já vamos começar falando sobre essa tal escalação aqui. Cara, pra você que não sabe, não viu o jogo, não sabe nada, bom, Fluminense veio com uma escalação diferente. Samuel Xavier na lateral direita, quase sempre ali, tá padrão, Fábio, goleiro, já falei várias vezes aqui, o Fábio não vai sair, Davi Swint, que é o menino da base, que ok, jogou bem, apesar das falhas bizarras da zaga. Manuel, que tá complicado. A gente, na verdade, tá meio sem zagueiro, né? Freitas está suspenso e os outros zagueiros estão machucados, a grande maioria. Thiago Silva tá voltando de lesão, Ignacio tá machucado. Então a questão de zagueiro pro Fluminense tá complicada. O Fluminense até quer contratar zagueiro, e o zagueiro que o Fluminense quer contratar é o Igor Rabelo. Só que o Igor Rabelo só joga o Brasileirão. É um reforço pro Brasileirão? Beleza. Mas a gente precisa de reforço que jogue tudo, né? Jogue as Copas, joga a Copa do Brasil, joga a Sul-Americana. Enfim, não sei se é uma boa ideia, não acho uma boa ideia contratar o Igor Rabelo, mas vamos ver o que acontece aí. Já dizem que a contratação a negociação está encaminhada. Vamos ver o que dá essa parada aí, tá? Enfim, Fluminense jogou com Davi Swint, Manuel, René na lateral esquerda e no meio de campo o Ganso voltou à titularidade. Ganso até jogou bem, tá? Eu achei uma boa partida do Ganso, apesar dos pesares. Uma boa partida do Ganso com Bernal e Martinelli no meio de campo para fazer aquela marcação ali com os dois volantes. No ataque veio Keno, Kevin Serna e Cano. Cano que também voltou à titularidade nessa partida. Renato está realmente revezando o time, ele vai trocando o time a cada jogo. E dessa vez foi o momento do Cano ser titular. Bom, Cano foi titular e já mostrou aqui veio. Cara, que bom é ver o Cano voltar a marcar gol. Que bom é conseguir fazer o L de novo, assim, sem preocupação, porque a gente não perdeu a partida, não foi uma partida que ele fez gol, a gente não ganhou. Cano marcou de novo numa jogada do Kevin Serna. Cara, o Kevin Serna, o que jogou o Kevin Serna é sacanagem. Kevin Serna, que eu já vim falando aqui algumas vezes em alguns vídeos, que o Kevin Serna, ele é aquele jogador que ele, às vezes ele joga muito bem, às vezes ele joga muito mal, às vezes ele joga muito bem e muito mal na mesma partida, mas nessa partida eu acho que ele jogou bem a maior parte, pelo menos, tá? Então, Kevin Serna fez aquela jogadinha que o Cano fazia muito com o John Arias, de ir pra ponta, cruzar pro meio, Cano vinha de trás e finalizava. Foi a jogada que abriu o placar. E o Fluminense foi, eu achei, até superior ao Fortaleza, apesar de um jogo de poucas finalizações. O Fluminense no primeiro tempo teve a maior posse de bola. E no segundo tempo, a gente vai ter alguns lances que eu já vou comentar. Mas antes, vamos lá. Primeiro tempo, antes de acabar o primeiro tempo, ainda tem uma coisa que eu tenho que comentar. Keno, ele entrou como titular, mas ele acabou ficando pouco tempo no jogo porque se machucou e saiu, entrou o Canóbio, que jogou a maior parte do tempo. Teve um pênalti a favor do Fluminense, bom, um possível pênalti a favor do Fluminense, na verdade, que o Martinelli, ele pula um pouquinho antes do contato, então eu realmente não achei pênalti, tá? Um pouco antes do contato o Martinelli já estava caindo, o juiz até tinha marcado pênalti em campo, ele anulou porque, né, realmente não foi, e o Fluminense acabou não tendo essa vantagem a favor. O Martinelli tomou cartão amarelo nesse lance. Então, seguiu ali, ok. Cara, voltando agora pro segundo tempo, Canóbio faz o segundo gol do Fluminense lá pro metade do segundo tempo, com uma jogada muito parecida com a jogada do primeiro gol. Jogada do Kevin Serna, acelerou pela ponta esquerda, agora lado contrário, acelerou pela ponta esquerda, cruzou rasteiro para dentro da área e o Canóbio tava lá para finalizar. Bom, tudo maravilhoso, 2-0, o Fluminense tinha tudo pra fazer mais gol, o Fluminense até chegou algumas vezes ali próximo de fazer o terceiro gol,
mas a zaga do Fluminense não tá lá aquelas coisas, né? A zaga com o Manuel Davi Swint estava meio mais ou menos, Manuel um pouco mais lento, e num contra-ataque rápido, o Fluminense toma um gol, que foi uma falha bizarra da zaga, até, vamos lá, o Fluminense toma um gol no contra-ataque, tá ligado aquele gol de FIFA? Aquele gol que pega... Vem um cara correndo, aí vem um outro livre, toca pro que tá livre, faz um gol, chuta sem goleiro. Foi esse o gol que o Fluminense tomou. E já dá um pequeno desesperinho ali. Fora esse lance, tiveram pelo menos uns 2 ou 3 lances. E o jogador do Fortaleza ficou em posição para finalizar. Não tiveram muitas chances de lance claro pro Fortaleza. Teve um específico, que foi um lance de cabeça, que o jogador do Fortaleza cabeceou quase que de cara ali com o Fábio. Provavelmente se ele acertasse o gol ali, era caixa, não tinha o que fazer. Mas tiveram alguns lances muito perigosos a favor do Fortaleza. Por sorte, nenhum desses lances entrou, nenhuma dessas jogadas foi gol, e o Fluminense conseguiu segurar o resultado de 2-1. No final, até o Renato fez algumas mexidas, com a entrada do Everaldo e do Lima, que a torcida inclusive vaiou o Lima, tá? E assim, realmente, eu não gosto muito do futebol do Lima, me irrita às vezes um pouco o Lima, mas eu não sei se vaiar seria a melhor opção. Nenhum dos reforços entrou nesse jogo, né? Nem o Lúcio Acosta, nem o Santiago Moreno. Então, o Santiago Moreno a gente nem sabe como joga, e o Lúcio Acosta só teve alguns minutos para estrear, a gente também não sabe. Eu tinha alguma esperança de que talvez o Lúcio Acosta fosse entrar no lugar do Ganso quando ele saísse. Mas não foi o caso, enfim, não sei por que ele não jogou. E espero que ele entre nos jogos, porque a gente precisa de opções para jogar. Que não fique só em Ganso e Lima, por favor, né? Ganso e Lima e 3 volantes, né? São as opções que a gente tem no meio de campo. Espero que ele jogue. Além deles, a gente tem o Santiago Moreno também, que tá aí para nos ajudar. Santiago Moreno que a gente não pôde ver nada ainda. Foi regularizado agora há pouco, nem treinou direito, mas vamos ver o que vai dar em diante. Enfim, o Fluminense vence mais uma, se eu não me engano vai a 27 ou 28 pontos. O Fluminense tá bem numa sequência de vitórias agora no Brasileiro. Tomara que o Fluminense mantenha essa sequência de vitórias geral, ganhe na Sul-Americana, que é o nosso próximo jogo, inclusive na terça-feira. E vamos seguindo. Não dá para buscar o título do Brasileiro. Eu não vou enganar vocês aqui e falar, não, vamos ser campeão do Brasileiro. Mas tem uma coisa, mesmo que a gente não busque o título do Brasileiro, o Fluminense pode e deve brigar para uma vaga na Sul-Americana, não, na Libertadores. Eu espero que a gente consiga uma vaga lá, né? Bom, dito isso, o Fluminense precisa ainda, pelo menos, contratar um zagueiro, porque essa escassez de zagueiro tá complicada, tá? Essa zaga com o Davi Schwindt, botar toda a responsabilidade nas mãos de um moleque e do Manuel, que, sei lá, tá fazendo boas atuações, mas eu não confio tanto no Manuel. Se você confia no Manuel, bota aí nos comentários o que você acha, tá? Enfim, foi isso, rapaziada. Fluminense vence mais uma vez, fizemos o L de novo, o Germancano fazendo gol de novo. E rapidinho, só comentando sobre o Germancano, quando o Cano saiu, ele tava sentindo alguma coisa. Eu espero, todos nós esperamos, que não seja nada muito sério. Porque o Germancano ele ficou um tempo afastado no passado, voltou de lesão e agora que tá voltando a fazer gol. Cara, seria péssimo se ele lesionasse agora, voltando a fazer gol. Enfim, tomara que não seja nada grave com o Germancano, tomara que tenha sido nada demais, que ele já consiga jogar normal nos próximos jogos. Enfim, rapaziada, agora sim, vou ficando por aqui. Se você assistiu até o final, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal, para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. E é isso. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Vence o Fluminense, faz o L. E eu fui.